escolha do curso de medicina? Eu queria ser pesquisador, eu queria ser cientista. Então eu tinha que fazer alguma coisa da área de saúde. Então eu queria ser cientista. Aí tinha o curso de medicina, odontologia, biologia. Como já tinha meu pai médico, eu falei, vamos tentar medicina e depois a gente segue a carreira de cientista. Então eu comecei o curso de medicina e lá pelo meio do curso e tal, eu achei que era interessante a medicina e mudei um pouco o meu foco. Passou mais para a parte clínica. E eu acabei virando um clínico, um ginecologista e mastologista. Esse foco na pesquisa se perdeu um pouco, porque é um pouco difícil você concatenar pesquisa e parte clínica ao mesmo tempo. Então hoje eu sou professor universitário, tenho obviamente uma veia científica nisso, sempre tem, um professor tem que ter isso, mas eu exerço basicamente na parte clínica. No começo da sua carreira, você chegou a trabalhar com o seu pai. Ele teve alguma influência na escolha da sua carreira? Na verdade, no início e até hoje, né? Até hoje a gente trabalha junto, né? No início ele tinha um movimento maior, ele era mais conhecido e tal. Hoje ele já está um pouquinho mais devagar, então acaba que hoje ele me ajuda mais do que eu o ajudo. Obviamente teve muita ajuda do meu pai, não tenho dúvida nenhuma. Foi muito importante na formação, alguns conceitos, alguns valores, né? Dentro da medicina. Mas acabou que foi uma coisa assim, uma decisão muito pessoal. Você chegou a fazer um jornalzinho aqui no Esporte sobre natação. Como é que foi isso? Aqui no Esporte, os nadadores, os pais de nadadores, os diretores, era uma grande família. O nosso objetivo era integrar todo mundo. Então a gente bolou eram dois jornais com nomes diferentes, era o Informativo Aquático e o Entre Raias. E ele abordava diversos temas relacionados à natação, aos nadadores, aos pais de nadadores, a recados, entrevistas. E era muito interessante, porque inclusive era um jornal patrocinado por pais de nadadores que tinham algumas empresas. Então a gente tinha um trabalho muito grande para fazer o jornal, para editar o jornal, para rodar o jornal e para distribuir o jornal. E era muito interessante, porque todo mundo gostava muito, o treino parava. Nesse tempo na natação, teve algum fato curioso, uma história engraçada? Foram 17 anos de natação competitiva, eu nadei dos 7 aos 23 anos. Tem um fato marcante que aconteceu durante alguns anos, que era uma competição interna que a gente fazia aqui no clube. No primeiro semestre chamava Sargentão e no segundo semestre chamava Aquashow. Era uma competição que reunia todos os nadadores do esporte, todos os pais de nadadores, amigos de nadadores, os próprios treinadores competiam. Então era uma competição que reunia mais ou menos 400 pessoas. Eram 4 equipes e cada um participava da sua equipe e era uma competição para valer mesmo, tinha medalha, tinha pontos valendo e tinha desfile antes da competição. E isso era mais uma maneira de reforçar essa integração entre todo mundo. E teve algum disco que o senhor teve muita dificuldade de conseguir encontrar para incorporar no seu acervo? Existem discos que eu busco há anos e não consigo localizar exemplar dele, nem na internet, nem fisicamente. Além do interesse que o senhor tem pelos discos, esse interesse também passa pela literatura, pela cultura da música popular brasileira. Como que começou isso? Sim, eu sempre tive muito interesse em aliar a minha coleção de discos com o conhecimento da história e do contexto em que aquela gravação, aquela composição está inserida. Então aqui eu tenho na coleção primeiros volumes escritos sobre a música popular. Tenho na minha coleção toda a coleção do José Ramos, Tinhorão, Ari Vasconcelos, são os estudiosos da nossa música popular. E quais são os planos que o senhor tem para o seu acervo no futuro? Em relação à minha coleção de discos, o que eu tenho procurado fazer é digitalizar meu acervo, de forma que eu possa, num futuro, doá-lo, por exemplo, para uma instituição de ensino, para a Universidade Federal. Seu Jesus, são 70 anos de vida, 42 nos bancos de reservas. Quais são seus hobbies fora o futebol? Meu hobby fora do futebol é concentrado mais na minha família.
Eu ir para a granja, tem uma granjazinha, então ir para lá, estar unido ali com a família, esse é o melhor momento meu fora do futebol. E estar batendo um papo com os amigos. Como que é treinar um filho? A cobrança aumenta? Como é que é esse bastidor de treinar o próprio filho dentro de campo? Acho que meus filhos, eu não tive muito problema com isso não, porque o jogador de futebol ele já nasce com o dom. Então foi fácil, eu preparei eles na base, mas não cheguei a trabalhar com eles em cima. Quem trabalhou com eles em cima foram outros treinadores e estavam sempre elogiando eles. Por ter trabalhado em vários clubes aqui de Juiz de Fora, Jesus nos contou qual que é o seu favorito. Eu gosto muito do Tupinambás, eu comecei no Tupinambás, eu não cheguei a trabalhar no esporte. Teve um ano que o esporte tentou a contratação minha, mas o presidente do Tupi, que na época era o Canário, ele não abriu mão da minha saída do Tupi para o esporte, então acabamos não acertando no esporte, mas eu gosto do esporte também. E depois de conhecer a história do treinador Jesus Vieira, o Mosaico vai se despedindo. Uma ótima noite para você e até semana que vem. E depois de conhecer mais sobre a vida de João Carlos Arantes Júnior, o Mosaico se despede. E o Mosaico dessa semana vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua participação. Nós voltamos na semana que vem e agora eu vou ficar aqui com o Marcos, escutando uma música. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. O seu encontro com Juiz de Fora através do programa Mosaico na TVE Juiz de Fora agora será mais cedo, todas as segundas, 7 da noite. Aos sábados continuamos às 6:30 da noite. Mosaico, a cidade se vê por aqui, na TVE Juiz de Fora, segunda, 7 da noite.